meus queridos pré-vestibulandos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje, o segundo vídeo do canal, é sobre a obra Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, que cai no vestibular da FUVEST esse ano. Para começar, vamos contextualizar. Contexto histórico, de quando Gregório de Matos escreveu esse livro, era mais ou menos na época do ciclo de ouro, onde a Espanha atinge um grande esplendor, uma sofisticação na arte. Nós temos os quadros de Diego Velázquez, as peças de Calderón de la Barca, É também a época da Inquisição, onde os católicos também sentem a necessidade de cristianizar os índios americanos, não é mesmo? Poemas Escolhidos é uma obra de poesias de circunstância, ou seja, ele retrata a realidade do poeta, Dentro dessa obra nós temos alguns tipos de poema, Gregório de Matos, ele é muito conhecido pela sua poesia satírica, onde ele ataca os maus costumes da época. E por isso Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno, ou Boca de Fogo. A poesia satírica... Tem uma colinha aqui. A poesia satírica, ela critica muito a sociedade, a agressão e a censura aos males da sociedade, E ele se manifesta através do humor. Ele amplia os defeitos, e deforma algumas características da sociedade. Outro tipo de poema do Gregório de Matos, é a poesia amorosa, onde tem a poesia lírica, onde ele fala do amor de uma maneira elevada, de uma maneira doce, como amor mesmo, uma expressão consagrada do amor. E a parte erótica, irônica, onde ele apresenta mais a sexualidade mesmo, de uma forma bem explícita, ele aparece a sexualidade. Gregório de Matos, ele foi um autor que nasceu na Bahia no século XIX e ele usa muita expressão barroca, Ele tem muitas referências europeias. Entre essas referências, ele se baseou muito em Dom Luiz de Gongora e Francisco Quevada, Ele tem um grande interesse nas suas obras na sociedade baiana, E ele tem uma riqueza léxica muito grande também. Muitos poemas ele fala da Bahia, ele critica a sociedade baiana, ele critica o governo baiano, enfim. Os títulos dos poemas de Gregório de Matos, ele é mais conhecido como Didascálida, O que é a Didascálida? É um título longo, onde aquele título expressa mais ou menos o que o poema vai falar. Vou dar um exemplo para vocês de um poema dele. Deixa eu ver aqui o nome de um poema. O nome do poema é Ao mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado. Ou seja, ele vai escrever um poema para ele, novamente, porque ele já havia escrito, porque ele falou ao mesmo desembargador, ou seja, ele já havia escrito, então ele vai escrever outro poema a ele. Porque qual é uma característica dele? Ele tem uma característica também de poesia chamada poesia encomiástica, onde ele elogia, membros da corte. Ele elogia desembargadores, capitães, juízes, arcebispos, os reis. Então, ele gosta de elevar essas pessoas. Na poesia amorosa, ele é muito preconceituoso, Apesar da poesia irônica ele criticar agressão e censura de males sociais, ele entra muito em contradição, porque ele é uma pessoa muito preconceituosa, Ele trata as negras, as índias como prostitutas, na verdade, e ele critica muito a miscigenação. Ele é contra o casamento miscigenado, Negros com brancos e tal. Ele é a favor da raça pura. Já na poesia religiosa, ele busca o perdão divino, o intelectualismo
E a efemeridade da vida. Ele sempre procura buscar o perdão de Deus para ele através dos seus poemas. Outra característica que abrange os poemas do Gregório de Matos é um caráter performático que seja de perguntas e respostas. Vou dar um exemplo para vocês de um poema dele que ele escreve assim: que falta nessa cidade? Verdade. Isso no mesmo verso, né? Ele joga a pergunta e a resposta. E olha, ele tá criticando quem? A Bahia, já nesse poema satírico, né? Ele já fala da cidade dele. O que falta nessa cidade? Verdade. Que maus por sua desonra, honra. Falta mais que lhe ponha vergonha. Então ele critica altamente a cidade baiana, né? Depois ele continua aqui. O demo a viver se exponha, por mais que a fama o exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha, né? Ele usa muitos hipérbatos, conceptismos e paradoxos e antíteses nos seus poemas. Em geral, os poemas escolhidos é isso, a avaliação de Gregório de Matos é isso, a forma que ele escreve, não esquecer que ele é barroco, gente, é muito importante, às vezes pode cair uma pergunta muito boba dessa. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham entendido bem, que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês com o resumo de poemas escolhidos. No Instagram já tem um mapa mental da obra, ok? E é isso, gente, ó. Beijinho e até a próxima.